Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o último episódio Demolidor que saiu. E esse episódio, ainda bem, teve uma personagem que foi de arrasta, que morreu. Assassinaram ela. A gente vai falar no final do vídeo, que é mais no final do episódio que acontece. Mas esse episódio é sempre aquela coisa tipo assim: olha, agora a coisa vai melhorar, agora as coisas vão ficar boas. E a gente sempre vai com uma outra expectativa maior para o outro episódio. Então, a gente vai falar de alguns pontos marcantes que eu gostei do episódio. E se você está curtindo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui a sua opinião, você que assistiu esse episódio do Demolidor. A série do Demolidor, ela tá muito entre altos e baixos, galera. Esse episódio foi uma baixa, porque a gente já está no quarto ou quinto episódio, se não me engano, e a gente ainda não viu, por exemplo, um rei do crime casca grossa. Ele teve uma pontinha no último episódio, mas eu quero ver mais do rei do crime. Esse relacionamento do rei do crime com a Vanessa já deu o que tinha que dar. Ainda mais para quem acompanha desde as séries lá da Netflix. Então a gente quer ver o rei do crime, raiz, casca grossa, vilão, vilania. A gente quer ver o rei do crime, sabe? Quebrando tudo, botando o terror mesmo na cidade. E ele, pra mim, tá sendo até um vilão bem bonzinho. Teve lá a questão do barco, que ele explodiu tudo. Aquilo ali foi uma maldade boa. Mas a gente quer ver mais dele. Como a gente teve na primeira temporada, ele estourando a cabeça ali do capitão. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver o rei do crime e se chocar com as coisas que ele faz. Mas, falando sobre o início do episódio, galera, o mercenário, ele surge com o seu traje, com um alvo ali na testa. Muito legal tá o traje dele. E os poderes do mercenário estão excelentes, galera. Eu sempre que falo do mercenário, lembro daquele mercenário do Demolidor lá do Ben Affleck, né? Que eu gostava muito. Gostei muito daquele filme, gostava muito daquele mercenário, né? Que é inclusive o ator que faz o Pinguim do Batman. Mas o mercenário tá muito legal, tem uma cena ali onde os guardas chegam para prender ele e ele mata todos, sabe? Jogando garfo, jogando faca e as coisas que ele faz realmente é muito impossível, mas isso que é o personagem, isso que é legal. Então o mercenário tá muito legal, a gente quer ver mais dele. Só que o mercenário, ele quer fazer o papel de herói, no sentido de que, ó, eu sou o herói e vou resolver o problema da cidade matando o rei do crime, matando o Wilson Fisk. Eu vou resolver esse problema. E a gente sabe que não é assim que o Demolidor resolve. O Demolidor quer que ele vá preso. Tanto que o rei do crime já foi preso várias vezes nas outras temporadas, mas ele sempre sai. Então isso realmente enche o saco no sentido de que o mercenário quer resolver definitivamente o problema, matando ele. E o Demolidor sempre surge para impedir isso. E aí a gente vê, galera, uma cena que eu achei muito estranha e horrível mesmo, do rei do crime tendo ali uma conversa com o Salsicha lá do Scooby-Doo, né? A gente não sabe ainda exatamente que papel ele vai ter, ele é alguém do governo que fica ali cobrando o rei do crime. E isso é terrível pro personagem, porque o nosso vilão é o rei do crime. E aí você vê ele sentado ali, ouvindo o xingamento, ouvindo a reclamação lá do Salsicha. A gente vê ali, e isso é uma perca de tempo. A gente vê, por exemplo, o nosso vilão diminuindo para aquele cara. Tudo bem que ele teve um episódio que ele deu a ordem, e aí o assistente dele matou ali os carregados, mas a gente quer ver o rei do crime estourando, chutando o pau da barraca, sabe? Não medindo as consequências dos seus atos. Isso que é legal no personagem. O rei do crime, como eu falei, ele tá num melodrama muito grande, galera, com a esposa dele, com a Vanessa. Tá um melodrama muito grande, sabe? No sentido de que ele baixa muito a cabeça pra ela. Ele é muito gado dela mesmo, galera. Muito difícil é a relação desses dois. Em vez de ser um momento legal, ela tá sendo um momento chato. De tão, sabe, pra baixo que o rei do crime fica com a esposa dele, com a Vanessa. A gente teve ali um momento que ele foi lutar num ringue de boxe, o rei do crime, achei meio nada a ver, do nada, cidade pegando fogo, um monte de coisa acontecendo, aí ele vai e marca uma luta e começa a massacrar. A luta em si é legal, mas o motivo da luta que eu achei meio nada a ver, ainda mais ele sabendo que o mercenário tá por aí.
Então, a gente vê que é meio nada a ver algumas coisas que acontecem na cena, né? Eu até anotei aqui que a gente queria ver um rei do crime igual o Pinguim. A gente vê o Pinguim lá da série do Batman, lá do universo do Batman, do Robert Pattinson. A gente vê que aquele Pinguim é o mafioso. Aquele sim é rei do crime. Aquele sim é imprevisível. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode arrancar a pistola e te matar, mesmo você sendo amigo dele. Que foi o que a gente viu lá na série do Pinguim no final da temporada. Foi muito top isso. Então a luta foi meio nada a ver, mas a luta foi legal, né? Rei do crime socando ali o cara, sangue para todo lado. E nesse momento o mercenário chega para botar um fim no rei do crime. E aí sempre o demolidor chega para não permitir que o rei do crime seja morto. Então ele mata um monte de capanga, mata um monte de policial, não tem problema. Mas quando ele vai matar o rei do crime, aí o demolidor intervém. E aí acaba ocorrendo um acidente de que até o momento, com muita fé em Senhor Jesus Cristo, a Vanessa morre, galera. A Vanessa, esposa dele, leva um caco de vidro na cabeça, começa a sangrar muito e ao que tudo indica parece que ela morre. Tomara pra gente ver o rei do crime pistolaço, tomara pra gente conseguir ver o rei do crime botando fogo, botando terror mesmo. Eu torço pra morte da Vanessa, já deu o que tinha que dar. Então, a gente quer ver o rei do crime louco e a morte da Vanessa possa ser que no próximo episódio venha acontecer isso. Aí ele vai vir com tudo, com uma vingança pra cima dos vigilantes, pro mercenário, pro demolidor, pro justiceiro, pra todo mundo. Tomara que a Vanessa tenha morrido, é uma morte importante, é uma personagem desde lá da Netflix. Tomara que a gente venha ter um grande impacto, porque essa série do Demolidor tá precisando disso, de impacto. Acontecimentos que venham hypar a gente. E se a Vanessa morrer de verdade, vai ser um impacto bom e a gente vai ficar na torcida pro rei do crime despertar mesmo para ser o grande vilão. As lutas desse episódio estão muito boas de novo. Da série em si, as lutas eles estão caprichando muito e a gente quer ver o que vai acontecer pela frente. Se inscreve no canal, galera, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tamo junto e até a próxima.